E ela é muito especial porque ela, a Márcia, né, que ela já deve estar entrando, foi quem fez o logo do História que Traz Forma. Então, realmente é uma convidada muito especial. Ela acabou de entrar, eu vou convidá-la aqui. E o logo que vocês veem toda vez no dentro do Instagram do História que Traz Forma, quem fez foi ela. E ela está aqui. Que demais! Primeiro, obrigada, Márcia, por ter aceitado o convite, né? E como eu estava falando para todo mundo que vai assistir ao vivo ou gravado, né? Não importa. Foi você que fez o logo, que ficou lindo, né? Do História que Traz Forma. Então, por isso eu estou muito feliz de você estar aqui, né? E de você ter aceitado o convite. Maior prazer, né, Ju? Né? Ah, Foi tão legal fazer esse logo e te conhecer e tudo que, nossa, eu estou aqui com o maior prazer mesmo. Muito ai, obrigada por me convidar. estou muito feliz, né? Não, não tinha como não te convidar, né? Porque você que fez o logo e tudo mais. E aí, eu queria perguntar para você: você teve alguma história de transformação na sua vida? Bom, eu tive várias histórias de transformação na minha vida, né? Mas essa transformação que aconteceu depois que eu te conheci foi uma das mais Ah, marcantes e das melhores, né? Outro dia eu já vou contar a minha história, mas eu estava com um colega de trabalho e eu falei, eu demorei 60 anos para acreditar em mim, né? Eu não pareço uma pessoa que não acredita em si mesma, mas eu não acreditava, né? E foi depois que eu te encontrei. Claro, foi uma conjunção de fatores, mas foi a Luciana, né, que é a minha cunhada, que me apresentou a você e que me falou: faz o logo, né? Não fica pirando, faz o logo, tá bom assim. Então, foi um momento mesmo de, de necessidade de mudança, né? Eu tinha prestado um concurso para professora da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu tinha assim quase morrido de tanto estudar e me preparar e de tanto ficar nervosa com aquilo. Fui classificada em terceiro lugar, né? Mas fui muito mal avaliada. O meu currículo foi muito mal avaliado pelos professores da banca e tal. E eu fiquei muito mal com aquilo, né? Isso foi no final do ano passado. Eu fiquei muito mal, porque a carreira acadêmica é um investimento de muito longo prazo, muito investimento e tal. E aí, assim, tava assim, né? Bom, não tem mais nada para fazer da vida, já vou fazer 60 anos, não tenho mais para onde ir muito, né? Acabou, né? Não a vida que acabou, mas assim, as perspectivas, né? E aí que você apareceu na minha vida. Eu comecei também a fazer terapia, uma terapia mais tradicional, digamos assim, mas te conheci, conversei com você com todo o seu carinho, né? Todo o seu respeito, né? Foi muito importante porque eu, eu sou uma pessoa fechada, apesar de não parecer, mas sou fechada, então eu preciso ser acolhida para me abrir e tal, e você conseguiu isso. E depois você me convidou para ir naquela sessão de terapias, né? Que eram várias terapias, duas vezes sim. eu fui, e aquilo foi maravilhoso para mim também, né? Respiração, meditação, uma hipnose, né? Então, foi tudo muito, muito importante para mim. Me tirou daquele lugar de
eu não tenho perspectiva. Eu já estava com essa sensação de falta de perspectiva desde muito antes, né? Mas me tirou desse lugar que definitivamente tinha acabado e me colocou num lugar de poder olhar para outras coisas, né? E aí eu lembro do ano novo que eu passei na praia com meu marido, uma das minhas filhas, uma amiga dela, os pais de uma amiga e o neto deles. A gente passou lá o ano novo na praia, super gostoso. E eu me lembro, porque eu já passei ano novo nessa praia muitas vezes na minha vida. Não foi apenas a primeira, né? Foram várias. Mas eu lembro de muitas vezes que eu passei e que eu sempre pedia alguma coisa para Iemanjá, jogava florzinha, pulava onda, fazia tudo, vestia branco e tal, e não, né? Não resultava em nada efetivamente. Aí, nesse ano novo, eu lembro que caiu uma ficha para mim de que eu não queria mais ficar no lugar que eu estava. Não dava mais para mim. Eu não, não dava mais, sabe aquele lugar que mas não era Uhum. uma, não foi uma sensação ruim, foi pelo contrário. Eu não quero mais ficar nesse lugar e eu vou fazer alguma coisa para sair dele. Foi aí que o meu marido ligou para o meu pai, ou falou com meu pai, sei lá, e falou, porque eu tenho um primo que tem uma marcenaria e uma incorporadora. E eu estava fazendo uns bicos para esse primo, né? Mas não é um trabalho regular. Aí o Adilson, meu marido, falou para o meu pai: Nossa, Lúcio, você não fala para o Nestor ver se ele não tem um trabalho para a Márcia? Meu pai ligou para o Nestor e o Nestor, no dia seguinte, ligou para mim e falou: Márcia, você não quer trabalhar aqui? E eu, pá, quero, né? E aí ele me ofereceu um salário mais alto do que eu estava esperando que ele fosse oferecer. E, enfim, sabe quando a sensação de florescer vem, né? Claro, não é tudo mil maravilhas, nem todas as pessoas são fáceis e tal. Mas eu adoro ir trabalhar, eu adoro, é uma marcenaria, né? Eu trabalho na marcenaria. É uma delícia você sair do projeto e aquilo virar uma coisa, né? Porque eu sempre gostei de fazer coisas com a mão, porque eu gosto da materialidade das coisas. Embora eu seja muito mental, eu preciso também da materialidade. Então, esse trabalho é isso, né? Sai do mental, faz tudo, pensa, 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 depois vira uma coisa concreta. Então, foi muito, muito gratificante, ou melhor, está sendo, né? Mas eu digo essa transformação, e eu lembro dessa sensação no ano novo, de que eu não quero mais ficar nesse lugar. Esse lugar, para mim, sei lá, esgotou. Eu quero um outro lugar. Pá. Mas eu queria te parabenizar pelo seguinte: independente do processo terapêutico, de você ter me conhecido, você, Márcia, tomou uma decisão de mudança. Porque assim, todo mundo tem acesso a cursos, né, na internet, gratuitos ou não, podcast, mas o que que eu ia te falar? Você tomou a decisão de transformar a sua vida. Sim, E isso eu sempre falo que é o primeiro passo de todos. E parabéns, né? Parabéns por você ter tomado essa decisão. E que demais que você, inclusive no ano novo, porque é aquele momento que você tem aquela virada que você fala, né? Poxa, agora eu tenho que mudar minha vida, não tem mais como continuar como ela era. E aí você decidiu. E eu sempre falo que toda mudança, toda transformação na vida das pessoas começa a partir de uma decisão. E você decidiu. sim. E aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso que a gente acabou de conversar. Se fosse para você dar uma dica para quem vai assistir agora o gravado, que dica você daria para essas pessoas baseado no que aconteceu na tua vida e na sua história? Ai, difícil essa, hein?
eu vivo falando para mim mesma, né, que eu devia ter começado antes, né? E eu vou contar uma historinha que a minha filha mais nova, ela está estudando, está na faculdade de Direito, e ela veio falar para mim, mãe, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar, porque eu não sei nada ainda. E aí eu, muito sábia, né, falei, Luísa, você vai trabalhar, porque é trabalhando que você vai aprender, você vai estagiar. Para isso que chama estágio, você vai lá, aprende a fazer as coisas, depois você vai trabalhar, porque você já conhece. Vai lá, não vai deixar de fazer isso porque você não acha que não sabe as coisas, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém, nem a pessoa mais Ninguém. top do mundo não sabe tudo. Então, você não saber está dentro do que é esperado. Essa é a dica que eu daria para mim 40 anos atrás, 35, vai. Eu diria isso para mim. Vai trabalhar, vai trabalhar que você vai ver que os desafios são muito bons, né? Porque é o que eu estou enfrentando hoje, né, no trabalho. São vários desafios, né? Coordenar a equipe, descobrir como é que funcionam as coisas, resolver projeto. Eu faço muitas coisas, eu atendo cliente. Então, são vários desafios que se colocam diante de mim. E eu vou lá, né? Tem hora que eu me estresso um pouquinho, tem hora que eu fico muito cansada, mas eu vou encarar, entendeu? Porque se eu soubesse disso 35 anos atrás, eu também teria encarado, né? Eu sou leonina, né? Eu sou do tipo que vai encarar, eu sou leão com Áries, eu sou do tipo que encara. Então, eu precisava só dessa autoconfiança. Então, a minha dica é essa, assim, confia em você, né? A gente vai errar, a gente vai enfrentar dificuldades, vai, faz parte, mas vai lá, entendeu? Essa é a minha dica, é uma dica para mim mesma, né? Essa é a minha dica para mim mesma. E Mas que que com eu, certeza vai ajudar alguém, que sim, seja no, não, no- e eu acho que tem essa coisa da decisão que você falou, sabe, Ju? Porque foi exatamente isso. A hora que eu decidi romper com um ciclo vicioso que eu tinha na minha vida, que é um ciclo que era assim: eu não sei nada, então eu não vou. Depois eu reclamo que eu não tenho chance, e aí eu não vou de novo, porque também eu não sei nada. Então você fica patinando nesse lugar em que você não vai, porque você não sabe, mas aí também ninguém confia em você, porque você não sabe, porque não sei o quê. E você fica ali, entendeu? Você fica num não lugar o tempo inteiro. Então, para mim, a decisão de sair desse lugar, né, não é um lugar físico, né? Esse lugar psíquico que repete um mantra de autossabotagem, de de autossabotagem, de falta de confiança, né? Então, para mim, a dica é essa: confia, né? Confia e vai. Toma a decisão e vai. Porque ninguém vai poder fazer por você. E nem decidir. e nem decidir, né, por você. Que É. demais isso. E hoje, se você pensando nessa história que transformou tua vida, o que que você falaria que você percebeu em você? Qual mudança que você percebeu dentro de você e que essa história transformou dentro de você? Então, eu acho que eu ainda estou em processo de transformação, sabe, Ju? E eu acho que é um processo permanente, né, da vida. Nós somos seres em construção, né? Mas tem uma questão que mudou profundamente, que eu acho que é essa romper com esse ciclo do medo e da autossabotagem, né? Isso foi uma mudança muito central para mim. É engraçado porque eu não sou uma pessoa medrosa,
Hoje em dia eu sou mais medrosa. Depois que eu tive duas filhas, eu fiquei mais medrosa, né? Porque a gente não quer sair da vida delas, não quer que elas saiam da nossa, enfim. Mas eu sempre fui muito corajosa, sempre tomei decisões em momentos difíceis, assim, o que, que tem que fazer? Pega e faz, tal. Muito assertiva, né? Mas, ao mesmo tempo, no campo profissional, eu sempre fui uma pessoa medrosa. Porque eu sempre tive a impressão de que eu tinha que estudar mais, conhecer mais, saber mais, para poder fazer alguma coisa. E atrás disso se esconde uma vontade de ser mais importante do que a gente é, sabe? Uma ambição, uma prepotência mesmo, né? Vai chegar uma hora que eu vou saber tudo e pá, vou arrasar, né? E não, você não vai, né? Não vai acontecer isso. Porque você não é tão incrível assim, eu não sou, ninguém é, né? E ao mesmo tempo nós somos incríveis também, entendeu? Isso que eu ia falar. Nós somos, mas a Sim, gente não precisa achar a perfeição, né? exatamente, porque a perfeição ela paralisa. Eu só vou sair daqui na hora que eu tiver perfeita. Não vai sair nunca, Uhum. né? Porque nós não somos perfeitos e tudo bem, né? Tudo bem, senão as coisas não seriam feitas no mundo, nada seria feito no mundo. Ficaria o tempo todo melhorando. Fora que eu, como arquiteta, né, eu sei como é que é. A gente faz um desenho hoje, depois amanhã você já muda. Porque, ai, pensei outra coisa. E depois de amanhã você já faz outra coisa. E você fica, se você quiser, você faz 500 projetos diferentes no mesmo lugar. Dá para fazer infinitos. Então, chega uma hora e você fala, vamos nesse aqui. Vamos. Daqui 2 anos eu faria outra coisa diferente. Tudo bem, né? Acho que é isso, assim, vamos fazendo, no processo você vai também aprendendo e vai melhorando, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho feito na marcenaria. Então, isso que eu sinto que mudou. Que demais. Muito bom. Vou dar um oi aqui pro meu amigo Rodrigo que escreveu aqui um recadinho. Ele tá diretamente da Argentina assistindo a sua live. E outras pessoas vão assistir gravado também. Mas o que você falou é muito importante, até para tirar um pouco da pressão de outras pessoas, né? E as pessoas entenderem que é isso, é uma construção, que a gente vai, né? Com o passar dos anos, a gente vai se construindo e provavelmente a gente vai continuar nessa mudança, né? Nessa transformação até nosso último respiro, né? E aí, eu queria te pedir uma coisa. Ah, você disse que você ainda está nesse processo, né, de mudança, de transformação e tudo mais. Se você pudesse falar algo alguma coisa para as pessoas, assim, por exemplo, ó, isso está acontecendo comigo, e dar uma dica para o que você anda falando para você mesmo dentro dessa Ah, transformação, sim, entendeu? Porque quando a gente está se transformando, nós conversamos, né, internamente conosco. O que sim. você poderia falar? Bom, eu converso muito comigo. Muito mesmo. Às vezes eu converso até alto, eu fico trabalhando e falando, não, mas isso não sei o quê, mas você está É, falando, as pessoas do lado acham que eu sou uma louca. boa noite, Carol. Não sei se ela está Mas, de. Ó, estamos internacionais hoje, hein? olha, que bacana. Argentina, Dubai. Mas o que eu converso muito comigo, por exemplo, hoje eu tive um dia muito difícil no trabalho, né? É, eu tenho uma questão infantil, né? Quando eu era pequena, de traição, assim, e eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Então, quando eu percebo que tem alguém que está tramando alguma coisa que eu não
que eu não fiquei sabendo, ou contra mim, eu fico muito mal. E eu tô passando um pouco por isso. Não tô passando por isso, mas tem algumas pessoas lá que não gostam de mim, que não querem o meu trabalho e tal. Então, eu vivo conversando comigo mesma que eu faço um bom trabalho, que eu sou capaz, que eu vou conseguir superar qualquer adversidade. Então, eu tenho que repetir isso para mim. Não é um negócio que eu, sabe, essa Sim, confiança, mas não isso é é. muito importante o que você tá, essa dica que você está dando, porque tem pessoas que, inclusive, têm essa dificuldade de falar para si mesmo, olha, eu acredito em você, né? Para si mesmo, né? Sim. Aí eu Continua. sempre lembro de uma coisa que você me falou para fazer e eu fiz, que era escrever num caderno Sim, frases afirmativas, né? Porque eu comecei a escrever, eu sim, não vou fazer afirmativa. não sei o quê. Daí você falou, tira o não. Escreve, vou fazer, fala o contrário daquilo que você não ia fazer, por exemplo, né? Não fala Uhum. não. E eu tenho um caderninho com páginas, com essas frases, né? Com essas afirmações. E outro dia eu estava pensando, eu vou pegar um outro caderninho mais bonito do que eu fiz primeira vez, porque a primeira vez eu peguei um que eu tinha e comecei, Uhum. porque eu tinha muita necessidade de fazer isso que você falou para eu fazer. Agora eu vou pegar um bonito que eu ganhei de aniversário, bem bonito, e vou começar a escrever novamente essas frases afirmativas, porque elas ajudam a gente a introjetar e internalizar essa confiança. Não é para ser arrogante, né? A frase Não. não é eu sou a melhor do mundo, não é esse tipo de Mas frase. pode ser, você pode Pode, escrever, porque é para você, entende? Uma né? coisa que eu sempre falo para as pessoas, esses cadernos de afirmação não é para mostrar para ninguém, é para a gente conversar com o nosso inconsciente, nosso subconsciente, entendeu? Justamente para que as pessoas, para você começar a entender quem você é. Porque se você não visualiza quem você é, raramente alguém vai conseguir olhar e ver a mesma coisa. Então eu sempre falo, a primeira pessoa que precisa acreditar somos nós. E que bom, eu estou feliz que você está fazendo esse caderninho e que você tem ainda esse caderninho, porque é uma dica que parece ser simples, né? Mas às vezes até para a gente escrever, na hora que a gente vai falar alguma coisa negativa, até para a gente transformar essa frase em algo positivo, tem pessoas que falam, ah, mas não dá, Ju, não vira, é assim, eu tenho que falar, a pessoa não consegue formular É, uma nova frase positiva. E aí eu sempre falo, faz. Nem assim, nem que você crie uma, né, que você crie uma nova frase que não existe, né? Mas sim. que seja para algo transformador para si mesmo, né? Márcia, a gente está chegando ao fim da Já live. Não, mas a gente pode continuar conversando, mas eu queria que você desse uma última dica, assim, para as pessoas que estão ou assistindo ao vivo ou que vão assistir essa live gravada, né? Que dica você daria dentro da sua história de transformação? Uma história de transformação que está trazendo forma à sua vida, que, como você disse, você ainda está no processo, né, de transformação. Então, Ai, eu não sou muito boa de dica, hein? ó, já refaz, Já aproveita refaz agora, a já frase. refaz a frase agora, ao vivo. Sou Ai, meu ótima, Deus. minhas dicas são maravilhosas. É. Não, eu descobri, por exemplo, que eu tenho um dom de falar com pessoas, né? Eu fui professora por um bom tempo e eu adorava ser professora, né? Uhum, Primeiro porque eu convivia com pessoas mais jovens do que eu, então eu aprendia muito com eles, com essas uhum, pessoas.
Coisas da vida de uma geração diferente da minha, era muito bom, né? E ao mesmo tempo a sensação de você inspirar as gerações mais novas, que também é uma sensação maravilhosa. Então era uma sensação de troca que para mim era muito valiosa. E eu, bom, mas tinha o desafio, né, de preparar a aula, de estar lá na frente, você fica na berlinda, porque tá a plateia ali, se você falar uma coisa Uhum. errada, o que que vão achar, enfim. É, eu descobri que eu tenho muito jeito com as pessoas, né? Tanto que uma menina lá do trabalho, outro dia, a gente fez uma reunião, ela falou assim, Márcia, você é psicóloga? Você já trabalhou em RH? Eu falei, não, eu sou arquiteta, né? Nossa, você tem muito jeito com as pessoas. Eu Ai, não, não- eu não perco a calma, eu não levanto a voz, eu sou uma pessoa de fino trato no trabalho. Eu faço, não é de propósito, é naturalmente assim, né? Não é que eu não fique nervosa, eu fico, mas eu não perco a estribeira, né? Tem gente que perde, né? Já vi. Eu não. Muito raro, né? Vai precisar fazer muita coisa para eu perder. Isso não é uma dica, né? É uma constatação. Eu acho que a dica é a gente ser mais, ou acolher mais a gente mesmo. Acho que essa é a dica que eu amei daria. essa daria. dica, eu amo essa dica, porque quem me conhece, né, quem sabe que eu faço os processos terapêuticos e tudo mais, os treinamentos, eu sempre falo, acolha a sua criança ferida. Exato. E aí todo mundo fala, ô Jô, sou adulto, né? Tenho sei lá quantos anos, é o que eu mais escuto. Eu Uhum. falo, eu sei, mas aí dentro tem uma criança ferida que é o que te afeta hoje em dia em todas as suas questões como adulto. Então, assim, amei a sua dica, porque é isso, o acolhimento, ele é importante, né? Acolher essa criança ferida é uma coisa muito importante. E eu sempre falo que a partir do momento que você entende e acolhe essa criança, a sua vida e a dela é transformada por completo. Então, amei a sua dica. Que bom que isso vai ficar gravado. Você sabe que isso aqui fica por uma semana. Ah, E aí eu queria falar para vocês, quem não segue a Márcia, quem está assistindo agora ou quem vai assistir gravado, comece a seguir a Márcia. É ela que fez o logo lindo do História que Transforma, então até por isso que ela está aqui. Se você tem alguma história de transformação, me chama no direct, porque aí eu quero que você seja meu convidado ou minha convidada para segunda-feira da semana que vem. Porque o História que Transforma é isso, são pessoas contando histórias de transformação toda segunda-feira e algo que pode inspirar outras pessoas a darem o primeiro passo, que é o passo, que é justamente esse, de transformar, né, e trazer uma forma à nossa vida. E quando a gente transforma e traz forma, muita coisa acontece, né? Então sigam a Márcia, porque eu acho que é isso que eu disse. O logo ficou lindo, ele oh, tem um significado maravilhoso, né? sim. Dentro do História que Traz Forma. E eu quero muito que vocês que estejam assistindo agora ou gravado, me chamem no direct, gente. Eu amo escutar essas histórias de transformação. Eu acho muito importante porque todas essas histórias podem inspirar outras pessoas a saírem de onde elas estão, porque às vezes nem as pessoas percebem onde elas estão. Sim. E aí elas nem sabem que elas precisam dar um passo. Então, quando você escuta uma história, né, como, ah, que bom, Carol, então
gente vai se falar eu vou te chamar depois no privado para gente combinar essa live. Estou muito feliz, porque é uma história de transformação, com certeza ajuda outras pessoas. Vai ficar fixado, como todo mundo sabe, durante uma semana a história da Márcia, então quem entra depois e tudo mais, que quiser assistir desde o começo. E segunda-feira da semana que vem estaremos de volta no História que Transforma, História que Transforma Vidas. As frases que eu sempre falo aqui e eu continuo repetindo, não só as histórias, como o amor transforma e o amor transforma a vida das pessoas, né? É, a gente não sabe quem está em transformação, isso é muito real. Ó, a Carol escreveu aqui. Sim, eu tô E lendo. e é isso mesmo. Márcia, muito feliz, porque assim, o logo realmente ficou muito lindo. Ele tem um significado maravilhoso do História que Transforma. Tô feliz de ter dado certo, porque a gente marcou várias vezes, aí Sim, entraram outras pessoas no meio, mas que bom que você voltou e deu certo hoje. deu certo. Ju, posso falar mais alguma coisinha? Claro, claro. Eu adorei fazer o logo para você. Foi um desafio, né? Porque eu queria trazer essa ideia de transformar uma borboleta, na verdade é uma libélula, né, que serviu de base, e ao mesmo tempo aquele perfil de uma pessoa que é a forma da pessoa, né? Sim. Então, foi muito legal fazer esse logo, né? Eu pesquisei bastante, fiz vários testes e tal. Aí falei com a Luciana, minha cunhada, ela deu palpite, depois você. E eu acho que o resultado foi muito bacana. E ficou um tempo, né, parado ali, né? Porque você teve algumas outras questões no meio do caminho e tal, ficou lá parado, falei, ai, puxa, será que vai dar certo isso? Aí eu fiquei muito feliz quando você começou a fazer o As História que faz, lives. que transforma virar, né? Isso me deixou muito contente. E só mais uma coisa que não tem nada a ver com o logo, tem a ver com você. Você foi uma pessoa que me acolheu muito e foi muito importante, muito mesmo, tá? E essa história de acolher a criança ferida que a gente tem, você falou para mim também isso. E isso para mim fez assim, encaixou perfeitamente, porque eu tenho uma criança ferida lá atrás que me, engatilha muito, né? Porque quando você acha que já tá tudo bem, tum, você cai de novo naquela armadilha que aquela criança ferida te arma, né? Então tem que acolher essa criança para ela ficar calma, para ela saber que não vai ser sempre do mesmo jeito, né? E que tem que confiar, porque você vai encontrar gente legal pelo caminho também, né? Principalmente, eu diria. Então eu te agradeço muito, Ju, porque você foi muito importante para mim. E eu agradeço você por você ter tomado a decisão. E agradeço você por ter feito esse logo lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que o História que Transforma vai ajudar muitas pessoas a entenderem que elas estão, talvez, num lugar que elas podem transformar a vida delas, só que elas não percebem porque elas só vivem o dia a dia e se ocupam o tempo inteiro e não conseguem olhar para elas. Então, eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muitas pessoas e o logo tá lindo. Obrigada também, né? Obrigada, gente. Então, segunda-feira da semana que vem. Hoje a gente começou um pouquinho depois, mas normalmente às 8 horas da noite. E vai ficar aqui gravado. Eu vou deixar fixado por uma semana essa live até segunda-feira da semana que vem. Carol, eu vou te chamar
para gente conversar, porque eu quero saber uma história de transformação, sim, ou mais do que uma história de transformação na sua vida. E se mais alguém tiver, me chama no direct e até segunda-feira da semana que vem. Um beijo e boa noite. Tchau. Tchau, tchau.